Eu sou o Carlet Esportes. Hoje vamos falar de alguns assuntos bem interessantes no vídeo desta quinta-feira, então eu te convido para acompanhar este vídeo, assistir ele por inteiro. Então vou citar aqui alguns temas que iremos falar hoje sobre Zé Ivaldo, Álvaro Barreal, 5 mudanças na equipe santista, rescisão de contrato e também vamos falar um pouco sobre Neymar e a expectativa que era muito alta sobre o jogador e uma possível saída dele. Bom, Zé Ivaldo, como todo mundo sabe, na rodada anterior acabou sendo expulso na primeira etapa da partida e comprometendo o plano do treinador Vojvoda para a segunda etapa diante o Atlético Mineiro. Com isso, muitos se falavam que ele estaria agora fora dos planos da equipe, da diretoria, do treinador. Porém, o jogador foi lá, pediu desculpas à Vojvoda e continua na equipe santista, continua nos planos do treinador João Pablo Vojvoda. Isso porque Zé Ivaldo foi lá, pediu desculpas ao treinador, pediu desculpa aos seus companheiros, porque a sua atitude fez prejudicar a segunda etapa ali da equipe, porque já tinha um plano que Vojvoda tinha feito e Zé Ivaldo estava dentro desse plano. Com a sua expulsão, acabou meio que estragando o esquema que Vojvoda tinha planejado. Então, Zé Ivaldo foi lá, pediu desculpas e agora está tudo certo. O jogador não deve sair do elenco, está ainda nos planos da diretoria santista. E falando sobre planos da diretoria, sobre jogador ficar, jogador sair, Álvaro Barreal pode estar deixando o Santos. A sua permanência é incerta. Desde que Kleber Xavier deixou a equipe santista, ele vem jogando com menos frequência, vem perdendo espaço e Vojvoda não está contente com isso e pode acabar aprovando a saída do jogador. E aproveitando que estamos falando sobre isso, sobre Vojvoda, Vojvoda está muito empenhado em seu trabalho e algo muito interessante que o treinador vem fazendo. Ele está conhecendo cada jogador, vendo qual jogador merece ganhar espaço, merece ser titular e vendo qual jogador não está rendendo para aprovar uma saída, aprovar uma rescisão de contrato. Então, Vojvoda quer um elenco completo e está sendo muito, mas muito competente aí nos bastidores do Santos para achar realmente um elenco ideal. 5 mudanças na equipe santista. Bom, 5 mudanças, testes realizados nos bastidores para encontrar a formação ideal. Então é sobre isso que eu falei alguns segundos atrás. Vojvoda vem fazendo mudanças, vem fazendo teste nos bastidores, nos treinamentos, até ele encontrar a formação ideal. O treinador está em busca de encontrar uma formação ideal, com o esquema tático ideal, com o time titular ideal, e muitos dos jogadores serão importantes para ser encontrada essa formação ideal. Por isso, a gente pode acabar vendo muitas mudanças. Jogadores que antes mesmo com Kleber Xavier não eram titulares, a gente pode acabar vendo se tornar titulares. E aqueles outros que eram titulares absolutos com Kleber Xavier, a gente pode acabar vendo ficar no banco de reservas. Então, muitas mudanças podem acontecer, inclusive o treinador tem uma dúvida entre Tiquinho Soares ou optar por Guilherme na próxima partida. Então o treinador não sabe se vai utilizar Tiquinho Soares ou vai optar por Guilherme na sua escalação. Referente a isso, eu peço a sua opinião como torcedor do Santos. É muito legal quando vocês comentam aí abaixo a opinião de vocês. Na sua opinião, quem você escalaria? Guilherme ou Tiquinho Soares? Deixe nos comentários, vale destacar. Vamos fazer uma análise tão breve dos dois jogadores. Guilherme foi muito importante diante do Cruzeiro, fez gol, deu assistência e conseguiu o resultado. Tiquinho Soares estava vivendo um jejum sem gols, porém diante do Atlético foi extremamente importante, conseguiu também anotar seu gol.
Então, os dois jogadores são dois jogadores experientes, são dois jogadores que marcam gol quando precisam e quando têm oportunidade. Então, realmente dá para entender o porquê dessa indecisão de Vojvoda, se ele vai ou não aí escalar Guilherme ou vai optar por Tiquinho. Não dá para saber ainda. Bom, e a rescisão de Willian Arão pode acontecer muito em breve. O Santos já não estaria mais satisfeito com o jogador, com o comportamento dele e com outros quesitos. O jogador não está jogando, não está rendendo e o Santos não está mais com paciência para ficar aguardando. Tudo indica, tem informações aí que o Santos logo pode anunciar a sua rescisão contratual e o jogador pode acabar saindo do Santos, tendo jogado apenas uma vez de forma oficial, que foi diante a equipe do Flamengo. Inclusive, uma equipe que ele já passou e foi muito campeão. Bom, continuando o vídeo, vamos falar sobre Neymar, porque os torcedores estão achando que Neymar está devendo futebol na equipe santista. Vamos fazer uma análise sobre isso, sobre Neymar estar devendo futebol? Será mesmo que sua saída vai acontecer no final do seu contrato? Será que ele não vai renovar por mais tempo com a equipe santista? O que se esperar dessa renovação ou não renovação do jogador? Bom, Neymar, muitos acham que está devendo futebol porque quando chegou na equipe santista jogou bem, depois ficou um pouco fora. Voltou a jogar bem, depois mais um pouco fora. Voltou a jogar bem, mais um pouco fora. Ou seja, não teve tanta constância assim. Ele não jogou todas as partidas desde quando chegou. O jogador teve alguns problemas físicos, teve que ficar afastado, teve que ficar de fora. E isso é um dos principais motivos que levam os torcedores a terem essa opinião de que Neymar está devendo futebol. Muito por conta que ele ficou muito tempo afastado da equipe santista por causa de seu físico, ficou muito tempo recuperando a sua forma física. Enquanto ele estava se recuperando, eram momentos em que o Santos precisava dele, eram partidas em que, se o Santos tivesse ele, poderia ter conseguido um resultado melhor e hoje talvez poderia estar em uma situação melhor na tabela de classificação. Muitos acham que o jogador está custando muito caro para pouco futebol. Mas a gente tem que entender que o projeto para a volta de Neymar já havia sido combinado isso, que o jogador viria para a equipe santista para se recuperar. Não foi prometido pelos seus empresários que ele viria realmente para jogar igual jogava na Europa. Não, o projeto era somente um. Ele iria vir para se recuperar. E o próprio pai do jogador foi claro e deixou isso, que o Neymar estava vindo. Se jogasse, beleza. Se não, não tinha problema. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Porém, tem outro ponto bem importante que leva em consideração a opinião dos torcedores. Neymar custa caro. Neymar não custa barato. Muitos falam por aí, não dá para ter certeza, né? Ele custa em média 20 milhões de reais por mês para a equipe santista, porém tem muitos patrocinadores que acabam ajudando a equipe santista a pagar este valor mensalmente ao jogador. Mas a gente tem que levar em consideração que, mesmo custando caro, mesmo estando afastado em muitas partidas que Neymar poderia ser decisivo, ele ajudou em muitas reformas na equipe santista. Ele chamou a responsabilidade, ele que mandou reformar o vestiário, ele que disse que o CT precisava de uma melhora, precisava de uma reforma, então Neymar também foi muito importante fora de campo. Mas, indo ao assunto, Neymar renova ou não renova? Qual é a chance mais de renovar ou de não renovar? E sendo bem sincero, na minha opinião, e na opinião de muitos também, tem mais chances dele não renovar do que ele renovar. Muito por um ponto, talvez ele não seja convocado pela seleção, isso já pode fazer o jogador pensar em jogar em outro clube ou até mesmo uma aposentadoria. Um ponto muito importante, ele veio para o Santos também para jogar o que deveria e chamar a atenção da seleção. Isso não está acontecendo. Isso pode fazer o jogador desanimar e querer sair da equipe.
Segundo ponto, a situação que o Santos se encontra pode acabar pesando e muito a favor dele mudar de equipe. Ele não quer ficar em uma equipe onde os outros jogadores não acompanham o seu ritmo. Isso a gente tem que entender também. Terceiro ponto, se Neymar até lá estiver em alto nível, pode acabar chegando um clube com muito dinheiro e pagando milhões para ter o jogador. E aí não tem o que fazer. Então, nos dias de hoje, tem mais chances dele não renovar do que ele renovar. Esse foi o vídeo. Deixe o seu joia, inscreva-se em nosso canal. Não esqueça também, é claro, de comentar aí o que você achou sobre essas informações. Comente de qual cidade está acompanhando a gente, há quanto tempo você é santista, se faz muito tempo, se faz pouco tempo. Falamos muitas coisas interessantes no vídeo de hoje. Então, muito obrigado se você acompanhou até aqui. Uma excelente tarde, um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana a todos vocês!